Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar mais alguma coisa a respeito do canal Inteligência, tá? Eu já falei que esse canal aí ele está fazendo muita conspiração contra mim, ok? Eles estão trabalhando bastante para me perseguir, tá? Com muitas ameaças, inclusive, tá? Ok? Envolvendo o SBT, esse pessoal todo, tá? Ok? Eles estão, inclusive, numa trama de espólio contra mim, tá? É uma trama de me roubar, tá? E se apropriar daquilo que é meu como se fosse deles, tá? Ok? Eles estão me roubando, inclusive. Por quê? Porque esse pessoal pratica espólio, entendeu? Eles na cara de pau eles roubam o que é dos outros, tá? E transferem para eles. Por quê? Porque, por exemplo, tudo que diz respeito hoje em dia, as propriedades hoje em dia, tá? São tudo virtuais, tá? Quando você tem um trabalho que você apresenta na internet, tudo isso está sob domínio virtual. Você divulga virtualmente, você fala virtualmente, você se expressa, você apresenta o seu trabalho virtualmente. E então, esses indivíduos eles se apropriam disso daí como se fosse deles, eles roubam, entendeu? Ok? Por quê? Porque aquilo que está na sua mão, por exemplo, esse lápis que está aqui na minha mão, o bandido, quando quer roubar alguma coisa, o que ele faz? Ele coloca uma arma em cima de você e rouba isso daí, tira isso da sua mão, né? Hoje em dia não, hoje em dia eles roubam tudo que é virtual, por isso que existe a espionagem. Eu já falei que a espionagem é toda para roubar, você tem que delatar isso daí, tá? Eu já falei para você que você tem que proteger sua propriedade intelectual, tá? Você tem que começar a proteger aquilo que você fala, aquilo que você escreve, principalmente se você é compositor, trabalha com autoria, tá? Você tem que proteger. Porque você veja que já é um grande abuso roubarem informações suas, já é um abuso. Quando você trabalha com autoria, você está sendo dupla até 10 vezes mais prejudicado. Porque a sua autoria que está sendo roubado o seu trabalho, a sua presença, tudo que diz respeito a você. Consegue entender? Por mais que você possua, qualquer indivíduo que algum dia fez isso, o meu objetivo é cortar pedaço de carne disso daí. Não rouba nada que é meu. Por exemplo, você tem aqui um livro, por exemplo, uma poesia. Imagine que isso aqui na minha mão está uma poesia em papel. Está aqui na minha mão, né, o papel. Mas eu vou ter que usar um aparelho para eu recitar. Eu vou recitar aqui, vou recitar uma poesia. Pronto, já entrou em conteúdo virtual. Bandido se acha no direito de roubar. Então esses caras praticam bandidagem, tá? Esses caras, eles se igualam a bandido mesmo, que rouba aquilo que é dos outros, tá? Esquerdistas se acham no direito de roubar, tá? Liberalistas também, conservadores se acham no direito de roubar informações suas, tá? Você tem que rechaçar isso daí, tá? Ok? Você tem que acabar com esse abuso, tá? Ok? Por quê? Porque, primeiro que um aparelho desse não pode ser um veículo de espionagem. Isso aqui não pode ser um veículo de espionagem, isso aqui não pode ser um veículo de espólio. E segundo, ao estar se apresentando publicamente, num aparelho virtual, você continua sendo dono daquilo que é seu, só que você está apresentando mediante um canal virtual, que é um veículo virtual, que é um aparelho, a internet, etc. Continua sendo seu do mesmo jeito. Assim eles vão destruir o seu trabalho. Amanhã depois, o mundo inteiro vai afluir para a internet, só quem fala essas coisas para você sou eu, tá? Amanhã a sociedade toda vai afluir, a sociedade toda já está afluída à internet. Amanhã vai ser muito mais que isso daí. Acabou. Aí eles vão dizer que o que é seu não tem mais autoria nenhuma, estão roubando o que é seu, tá? Consegue entender? Um grande abuso, tá? Ok? E, por exemplo, aquele negócio da NTFs, não é? Tem as NTF. E você tem que entrar com registro de direito autoral, o cara pode lavrar um documento falso e tudo mais, né? NTF, registro de propriedade virtual, né? Isso daí. Sim, mas se o indivíduo lavra um NTF ou qualquer coisa semelhante a isso, um direito autoral virtual fraudulento, é falsidade ideológica, fraude, perjúrio, tá? Plágio, ok? Então você fica esperto para isso daí. Você está vendo o nego fazendo isso, registrando o que é dos outros, se apropriando com o que é dos outros, falando o que é dos outros, você se manifesta contra isso daí. Ei, pera, eu tô vendo que foi fulano que falou isso daí. Pô, vocês são safados, hein? Vocês são uma empresa comercial, vocês são um grupo social e vocês agindo igual a bandido, seus vagabundos, consegue entender? Acaba com a audiência disso daí, tá? Ok? Então vamos lá, tá? Presta atenção, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre isso aqui, ó. Eu sei quem é o anticristo, o cara dizendo aqui que ele sabe quem é.
Você tem certeza? Presta atenção para você entender, tá? Olha como é que você é embromado. Você tem certeza de quem é o anticristo? Sim, eu tenho certeza absoluta de quem é o anticristo. Quem é então? Ele vai falar o nome, é fulano de tal. Só que eu vou te dar uma certeza para você se ele é o anticristo ou não. Dá certeza. Se você pegar um revólver, e colocar na cabeça desse anticristo e apertar o gatilho e ele não morrer, então ele é o anticristo mesmo. Ele pode ser o anticristo. Se você pegar uma bazuca e apontar para ele e atirar e ele não morrer, esse daí é o anticristo mesmo, porque na Bíblia diz que o anticristo vai fazer tudo que está escrito aqui. O que você está querendo? Interessante, já que você falou assim, é bastante interessante. O que você está querendo dizer? Sim, quando aparecer alguma pessoa que eles quando eles começarem a dizer é o anticristo, é porque existe algum movimento anticomunista, consegue entender? Algum movimento ou comunista que está querendo apagar uma pessoa, tá? Consegue entender? Que eles estão dizendo que é o anticristo. Por quê? Porque eles estão corroídos de inveja dessa pessoa aí, tá? Isso daí eu estou falando por causa das ameaças que eu estou vendo que eles estão colocando aqui contra mim, tá? Então, o lance é o seguinte, esse anticristo aí, se tu pegar a arma mais letal do mundo e apontar para esse anticristo aí, ele não vai morrer, porque está escrito aqui que ele vai ficar vivo, ok? O que eu quero falar para você, tá? É que esses indivíduos, tá? Esses indivíduos que se apresentam como sistema, que se apresentam como sociais, eles na verdade estão praticando doutrinas criminosas, tá? E eles estão trabalhando justamente com os esquemas de fraude, tá? Como naqueles filmes que eu mostro para você, tá? Que é o filme The Crow, 17 blocos, Minority Report, tá? Consegue entender? Você está sendo incriminado também e não sabe, entendeu? Eu já falei para você que existem várias pessoas que estão vivendo junto com uma fraude Second Life aí, tá? Ok? E vai viver a vida inteira com essa fraude aí. Você está vivendo à margem da sociedade sob uma fraude e porque eles têm muita inveja de você. E você não está percebendo, e aquelas fraudes estão correndo junto com você. Para eles manterem você à margem da sociedade mesmo, manter você vivendo uma vida isento de qualquer tipo de benefício, tá? Que possa colocar você a progredir. Consegue entender? Então é isso daí, tá? Então eu coloquei aqui o raciocínio sobre esse negócio de dizer que alguém é o anticristo, tá? Ok? Eu tenho sido acusado com isso daí, tá? Sim, tenho sido caluniado. Você sabe o filme Exterminador Gênesis? Não tem o filme Exterminador Gênesis? Foi produzido baseado em mim, esse filme aí. Foi o Arnold Schwarzenegger, ele mesmo. Ele veio aqui no Brasil 2 vezes lá no Danilo Gentili e foi de ameaça contra mim. Porque eu estava me comparando ao personagem John Connor por causa da luta que eu estava fazendo, tá? Contra todo esse esquema que eu mostro aqui, espionagem, magia negra, conspiração, tá? Questão desde as igrejas, tudo isso daí, estavam corroídos de inveja, tá? Aí eles produziram o filme Exterminador Genesis, onde o John Connor se transforma no Exterminador, tá? Consegue entender? O John Connor se transforma no Exterminador para que eles façam uma trama de morte contra mim, tá? Ok? É isso daí. E preste atenção, foi assim que eles apagaram várias pessoas. Eles apagaram várias pessoas que, como a Bíblia diz, não são dignos dessa porra desse mundo, tá? Como por exemplo o Martin Luther King. O Martin Luther King foi vítima de uma conspiração semelhante a essa. Ele foi acusado, tá? De estar promovendo o comunismo, tá? De estar fazendo um movimento comunista lá nos Estados Unidos. Eu já até falei que isso é a maior farsa, porque primeiro que ele não era comunista, entendeu? Ele era até um cristão, inclusive. E se realmente o movimento que ele estava fazendo estava... claro que é uma farsa descarada, tá? Consegue entender? Mas se o movimento dele estivesse afluindo a uma adesão comunista e o governo não quisesse que isso acontecesse, automaticamente teria falado para ele justamente a verdade, não é verdade? O Luther King, o lance é o seguinte: se você continuar promovendo esse manifesto dessa maneira, aí você vai acabar trazendo um comunismo aqui para os Estados Unidos. Então você tem que fazer as coisas por um caminho diferente, para você fazer a coisa da maneira direita. Claro que não, tá? Tô falando aqui se fosse o caso, tá? Muito pelo contrário, eles apagaram ele, tá? Eles mataram esse homem aí justamente pela inveja que eles tinham de que apareceu um líder realmente, que era uma pessoa que tinha realmente o caráter de um líder, tá? Ok? Eles podiam estar até incomodados, tá, com o fato de que o Luther King, presta atenção para você entender, tá?
Por quê? Porque o Luther King ele iria socializar muitas pessoas, tá? Consegue entender? Ele ia dar uma socializada em muita gente. Isso iria desagradar a sociedade que já estava estabelecida ali, entendeu? Então por isso que eles vieram com toda essa artimanha em cima dele, entendeu? Mas automaticamente era algo que eles poderiam ter negociado. Olha, o Luther King, o lance é o seguinte, é muita gente, tá, que está indo atrás dos seus discursos, então você tem que saber como gerenciar isso daí. Muito pelo contrário, tiraram esse homem fora porque eram pessoas ruins mesmo que tiraram ele, entendeu? Ok? Tá? Ninguém nunca falou isso que eu falei aqui, tá? Ok?